É neste momento presente que a agricultura do futuro já se prepara para garantir produção suficiente para alimentar os quase 10 bilhões de habitantes que o planeta deve ter em 2050. E faz isso não com o aumento nas áreas de plantio, mas com ainda mais produtividade e inovação em práticas agrícolas que podem ajudar o agronegócio a se adaptar às mudanças climáticas. É o que você vai acompanhar agora no segundo episódio da série de reportagens sobre o futuro da agricultura aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. A população mundial vem crescendo a passos largos nas últimas décadas. Há 50 anos atrás, nós tínhamos 4 bilhões de pessoas no mundo. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Estamos vivendo mais e até 2050 seremos 9 bilhões e 700 milhões de pessoas no planeta. Com o aumento da população, cresce também a demanda por insumos básicos. A gente pode deixar de usar carro, a gente pode deixar de usar avião, a gente pode deixar de ter móveis dentro de casa, a gente não pode parar de comer, porque aí a gente morre. Mas como garantir a segurança alimentar de tanta gente em um mundo cada vez mais quente? O regime climático no mundo mudou para o pior faz 2 anos. No episódio de hoje, vamos descobrir como a inovação em práticas agrícolas pode ajudar o agronegócio a se adaptar à nova realidade climática. Mas o Brasil, eu acho que é um bom exemplo de que a tecnologia é capaz de gerar também uma adaptação a essas mudanças, né? Secas severas, queimadas recordes, inundações sem precedentes. Pelos 4 cantos do mundo, a natureza dá sinais de uma realidade que nos assombra cada vez mais de perto: o aquecimento global. Na medida que a gente vai aquecendo o planeta, a gente vai tendo mais energia. Isso faz com que a frequência desses eventos climáticos seja crescente. O ano de 2024 foi considerado o mais quente da história do planeta. O aquecimento global ele é uma realidade, ele provoca eventos climáticos extremos, secas mais intensas, enchentes mais intensas, temperaturas mais altas. Segundo a ONU, a produção de alimentos é responsável por 70% do consumo de água potável do mundo. Mas para este especialista em agricultura irrigada, esse número não reflete a realidade. Ela usa 50% de toda a água do usuário brasileiro, que é não tanto quanto todo mundo imagina. E o Brasil tem 12% da água doce do mundo. Apesar da alta disponibilidade no país, a água não é usada de maneira indiscriminada na agricultura, tanto pelo alto custo quanto pelos problemas que o excesso de irrigação pode causar às plantações. Toda vez que você utiliza água a mais, você está pagando energia, porque a água é bombeada. Então imagina quando você bombeia de um poço, de um rio, você tem um custo energético que é muito alto. Segundo, que a água em excesso causa problema fitossanitário, mais doença, lixivia, o adubo que aplicou. Então nenhum produtor quer aplicar água demais. O aumento da temperatura e as mudanças no regime de chuvas afetam ainda mais a dinâmica de pragas e doenças nas lavouras e pode levar a uma redução de até 25% na produção de grãos em regiões-chave. Empresas mais avançadas de tecnologia, de robótica, manufatura, de semicondutores, todas têm teto, com ar controlado. E aqui não. Aqui você está exposto a múltiplos desafios, hora a hora, minuto a minuto, planta por planta. Além da produção,
a distribuição de alimentos também pode ser impactada pelas mudanças climáticas. O sistema de distribuição de alimentos já está em discussão e provavelmente será ainda mais desafiado pelas mudanças climáticas, já que, à medida que o aquecimento global dificulta a operação de estradas, as ferrovias também enfrentam mais obstáculos. Este é um problema que a crise climática só vai agravar. Uma das estratégias usadas pelos produtores rurais para reduzir os riscos de eventos climáticos extremos é a diversificação geográfica. Na SLC nós operamos com a trinca soja, algodão e milho. Então cada fazenda vai plantar essas 3 culturas em calendários específicos de plantio e de colheita. Isso nos expõe ao clima de forma diferente. Hoje 26 fazendas em 7 estados, com isso a gente consegue mitigar os eventos climáticos. A adoção de seguros rurais também é vista como fundamental para proteger a renda de quem vive no campo. Hoje no Brasil isso acontece muito pouco, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, onde é muito difícil um produtor agrícola quebrar. Tem uma rede de proteção à renda, o plantio evitado por alguma questão climática. Prevenir, você consegue prevenir de alguma forma. Agora, depois que acontece o acidente, não tem solução. Portanto, o seguro é a única alternativa para estabilizar a renda do produtor rural, mesmo com acidentes climáticos muito violentos. Em um contexto cada vez mais complexo, o grande desafio para quem trabalha no agronegócio é garantir que a demanda global por alimentos, que não para de crescer, seja suprida. O consolidado de todas essas culturas, a gente conseguiu aumentar 1,5% a produtividade ao ano. Só que o consumo cresceu 2%. E o consumo cresceu mais porque PIB mais alto, mais dinheiro para as pessoas se alimentarem melhor, demanda por biocombustíveis. Com os recursos naturais no limite e um consumo cada vez maior, fica a pergunta: como impulsionar a produção agrícola e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental? Sempre pergunto para as pessoas por que a China hoje é o país que mais planta árvore no mundo. Eles são ambientalistas? Não, eles não estão plantando porque são ambientalistas. Eles estão recompondo nascentes de água, eles estão recompondo margens de rio, eles estão fazendo melhoria dos solos. Ou seja, floresta é caixa d'água, floresta gera água. São os rios voadores da Amazônia que nós estamos tratando tão mal que irriga o nosso agronegócio. Em meio a muitas incertezas, uma coisa é fato: a exigência por práticas sustentáveis e pela redução da pegada de carbono no campo seguirá crescendo. A sustentabilidade hoje é um valor do agronegócio brasileiro. Não é mais necessário convencer um produtor que participa das cadeias produtivas organizadas de que ele precisa produzir de forma sustentável, né? O mercado impõe isso, né? Hoje é possível, executando um sistema de manejo de solo em plantio direto, executando rotação de cultura, executando práticas de cobertura de solo com culturas adicionais, ao longo dos anos, você aumentar o estoque de carbono no solo, ao invés de reduzir. Práticas como essa contribuem para a redução do aquecimento global e para o desenvolvimento de um mercado cada vez mais promissor. Tem muita gente já trabalhando firmemente com a expectativa da criação do mercado, tanto regulado quanto o mercado voluntário de carbono, com a expectativa de adicionar uma quarta receita dentro da propriedade agrícola, que é a remuneração por sequestro de carbono, por prestação de serviços ambientais, né, que a atividade agrícola brasileira consegue prover. Escalonar a produtividade de maneira sustentável nunca foi tão necessário, e a tecnologia pode ser uma grande aliada nesse processo.
a expectativa é que o grande desafio é que a gente ainda seja capaz de desenvolver novas tecnologias que permitam que essa produtividade cresça com baixo impacto futuro e, de uma certa forma, que a gente possa transmitir os ganhos de produtividade e eficiência com mercados cada vez mais livres. Esse é o propósito desta empresa que foi fundada em 2016 e trouxe para o Brasil o conceito de fazenda vertical, possibilitando o cultivo de hortaliças em um ambiente totalmente controlado. A fazenda vertical é quando a gente consegue controlar todas as necessidades da planta aqui, né? Então, iluminação, tem substitui o sol por iluminação de LEDs, temperatura, até o nível de CO2 a gente aqui controla. Não deixa de ser uma hidroponia, né? Então a gente faz controle de solução nutritiva, enfim, conseguindo trazer para a planta tudo o que ela precisa da melhor forma possível. Por enquanto, a produção ainda é relativamente pequena e funciona como um complemento à agricultura tradicional. A gente usa muito menos recursos naturais, por exemplo, água, sais minerais, usa menos transporte, então emite menos gases ali, né, na parte do transporte. A gente ainda consegue assegurar um pouco dessa sustentabilidade, mesmo nesse insumo, né, que é o que a gente usa mais. Segundo estudos e projeções, a produção agrícola precisa aumentar aproximadamente 60% até 2050 para atender a demanda global por alimentos. Grande parte da oferta nas próximas décadas, ela virá do aumento de Brasileiro, eu acho que nós estamos numa posição muito privilegiada no mundo para a gente ser o principal supridor dessa alimentação saudável e sustentável para o mundo inteiro.